Beleza, pessoal, estou de volta a mais um vídeo falar com você sobre a importância do preâmbulo da Constituição Federal, né, nossa Constituição Brasileira de 1988. O que a doutrina pensa, como o STF se posiciona, como ela é cobrada nos concursos públicos, tá? Entre outras coisas. Eu deixei o material aí na descrição do vídeo para você acompanhar conosco o estudo, beleza? Então vamos lá. A estrutura da Constituição é a seguinte: a Constituição ela tem o preâmbulo, ok? O corpo e o ato das disposições constitucionais transitórias. O preâmbulo, ele não tem uma esquematização, ele não tem uma construção, uma estrutura de artigos. O corpo já tem uma estrutura de artigos, com capítulos, com 9 títulos, tá? Isso é interessante saber, são 9 títulos. E o ADCT com 114 artigos atualmente, ok? Então essa é a estrutura, a divisão da Constituição. O examinador pode perguntar como se divide, né, a Constituição numa prova objetiva. Então vamos lá. Crie seu mnemônico. O que é isso? Leia bastante o preâmbulo, perdão. Leia bastante o preâmbulo da Constituição até que você entenda bem o que é que está sendo dito ali, os direitos que são protegidos, a que ele se propõe. Porque, na verdade, o preâmbulo, nós vamos ver, ele é uma introdução. Ele faz uma introdução e coloca dentro dele princípios, e esses princípios vão fazer parte do corpo, ok? Os princípios que o preâmbulo descreve. Então, cria uma forma de decorar ou cria uma forma de entender o preâmbulo. Pode ser até uma leitura chata, eu sei que não é fácil, né? Mas, enfim, de qualquer forma, para você passar no concurso público, você vai ter que ler e saber o que ele diz. Vamos lá. Como surgiu essa discussão? A discussão surgiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2076, ADI 2076, originária do Acre. O que acontece é que nas 26 constituições estaduais havia a previsão da invocação a Deus. E aí a Constituição do Acre não tinha. Então, por um partido político, essa ação foi parar no STF, questionando a ausência dessa invocação a Deus no preâmbulo da Constituição do Estado do Acre. Beleza? Então a gente vai avançando. Vamos lá. A doutrina. Como que a doutrina se posiciona? Eu estou estudando com base aqui na 21ª edição do livro do mestre doutor, né, advogado, mestre doutor, professor Pedro Lenza, né? Um livro maravilhoso, um livro que eu recomendo, ok? Compre esse livro, leia esse livro, tenha esse livro para você estar afiado aí ao direito esquematizado, direito constitucional esquematizado, professor Pedro Lenza. Então vamos lá, a doutrina, e aí o Pedro Lenza cita o Jorge Miranda, vai falar sobre o preâmbulo, que há 3 correntes que se posicionam sobre o preâmbulo. Que há uma primeira corrente que entende que a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo, ou seja, o preâmbulo ele é irrelevante, ele não tem nenhuma relevância, então há essa tese. Há uma outra tese da plena eficácia do preâmbulo, ok? Então há uma tese que defende que ele é irrelevante, há uma outra tese que defende que ele é sim bastante relevante, ele tem uma plena eficácia, ok? Uma plena eficácia. E há uma terceira tese que defende o quê? Que defende a relevância jurídica indireta do preâmbulo, que defende um meio termo. Seria um meio termo porque ela está inserida dentro da Constituição. Então essa corrente doutrinária, essa tese de defesa da eficácia indireta do preâmbulo se sustenta nisso. E a jurisprudência? Como a jurisprudência entende o preâmbulo? O ministro Carlos Veloso, que foi relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2076, oriunda do Acre, se posiciona da seguinte maneira, né? O preâmbulo está no domínio da política, não contém relevância jurídica, não é de reprodução obrigatória em constituições dos Estados-membros e proclama princípios
constantes no texto da Constituição. Então, para você ter uma ideia de como é a jurisprudência aí do STF, ok? Guardião da Constituição, e que foi chamado a se posicionar sobre a ausência do termo sob a proteção de Deus na Constituição do Acre. E aí, quando o relator trouxe para o julgamento o seu voto, o seu entendimento, ele defendeu isso, que há uma irrelevância jurídica do preâmbulo, que ele não é de reprodução obrigatória, que não contém, que está dentro do domínio da política. E de fato é verdade. Quando o texto começa, né, nós, representantes do povo brasileiro, então assim, você vê que é um início bastante forte para o que o preâmbulo se propõe, anunciar o que há de vir, que é o corpo, né, que são os artigos, que são a norma constitucional. E a posição então do STF se consolidou nesse sentido, que o preâmbulo não é norma de proteção, de reprodução obrigatória, e a invocação a Deus que há no preâmbulo não descaracteriza, não prejudica, não atenta contra a laicidade do Estado brasileiro, ok? A invocação a Deus. Vamos entrar dentro da questão da invocação a Deus. O Brasil, ele é leigo, laico e não confessional, beleza? Então, tem a crítica do José Afonso da Silva e ele faz o seguinte, o José Afonso da Silva ele defende o seguinte, olha, um Estado leigo, ele não deveria, na sua Constituição, invocar a Deus. Mas, devido ao sentimento religioso do povo, essa invocação, se não é necessária, ela se justifica justamente pela forma como o povo brasileiro se comporta quando a questão é religião. E aí o José Afonso da Silva continua. Ele diz que para o ateu isso será indiferente e para o religioso isso será importante. Mas o Estado em si, ele fica em cima do muro. O Estado, ele defende o teu direito de liberdade religiosa, mas ele não combate a sua liberdade religiosa. E aí eu preciso fazer uma distinção, que o professor Pedro Lenza faz essa distinção no trabalho dele, que é o seguinte, a distinção entre laicidade e laicismo. O que é a laicidade? A laicidade é o Estado estar neutro. O Estado ele é laico. Então ele não vai atrapalhar ou ele não vai interferir em como você professa a sua fé. Já o Estado no laicismo significa o quê? Uma ação positiva do Estado contrária à sua religião. Ou seja, você tem que ter uma determinada religião ou o Estado combate a sua religião, melhor dizendo. Ok? Então, é interessante isso. E aí, o artigo 5º, inciso 6º, ela diz o seguinte, né? É inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção aos locais de culto e suas liturgias, ok? Viu aí o artigo 5º, né, dos direitos e garantias individuais, garantindo aí a inviolabilidade da liberdade de crença. O inciso 7º, eu vou citar apenas para que você tenha conhecimento, para que você já vá se familiarizando, que eu tenho certeza que você já leu isso aqui várias vezes, né? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, mais um mecanismo do poder constituinte originário de proteção à religião. O inciso 8º, ninguém será privado de seus bens por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Beleza? Então, o Estado brasileiro, apesar de ser leigo, laico e não confessional, ele defende, ele assegura
o direito tanto do ateu de não acreditar numa religião, e aí o Daniel Sarmento ele vai fazer uma análise sobre essa questão específica, né, dizendo até que, de um certo ponto de vista, o ser ateu é também um tipo de religião. E aí o Estado garante a liberdade de religião, mas o Estado se coloca como laico, como livre da ingerência da religião. E aí nós temos lá o artigo 19, né, que proíbe o Estado, né, de subvencionar cultos e atrapalhar também o seu regular funcionamento. Ok? Beleza? Então eu espero que você compreenda bastante, com bastante segurança isso. E agora vamos para as questões. Como as bancas trabalham a questão do trato do preâmbulo. E aí eu pensei uma banca especial, né, que é o CESP. Eu pensei aí algumas questões relativas aí a preâmbulo formuladas pelo CESP, ok? Primeira questão. Julguem o item seguinte relativo à aplicabilidade de normas constitucionais e à interação destas com outras fontes do direito. Embora o preâmbulo da Constituição Federal não tenha força normativa, podem os Estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-la, adaptando os seus termos naquilo que for cabível. Correto, foi o que a gente falou, o STF entende. A norma do preâmbulo não é de reprodução obrigatória, não tem força normativa, mas podem os Estados elaborar suas próprias leis fundamentais, reproduzindo e adaptando seus termos naquilo que for cabível. Beleza? Vamos mais uma questão, terceira questão, segunda questão. No entendimento do STF, o preâmbulo da Constituição Federal não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, pois reflete posição ideológica do Constituinte de caráter principiológico. Perfeito, caráter principiológico, reflete uma posição ideológica do Constituinte, ok? Não se situa no âmbito do direito, a posição lá do nosso doutrinador que nós citamos, o Veloso, ok? Ministro Carlos Veloso. À luz dos princípios fundamentais do direito constitucional positivo brasileiro, julgo o item a seguir. Quando um Estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua Constituição, contraria a Constituição Federal, pois tal invocação é norma central do direito constitucional positivo brasileiro. Questão errada, né, pessoal? Não é norma obrigatória, não é uma norma cogente. Os estados não tinham a obrigatoriedade de fazer não tem essa obrigatoriedade de repetir, né, de reproduzir nas suas próprias constituições. Então, lembrando, o preâmbulo ele foi questionado junto ao STF por conta da questão do termo sobre a proteção de Deus, que não estava presente na Constituição do Acre, e aí foi parar no STF para que o STF se posicionasse. O ministro Carlos Veloso vem lá e dá para a gente, né, e traz aí um brilhante trabalho explicando que o preâmbulo da Constituição está no âmbito do político, do domínio político, não contém relevância jurídica, não é de reprodução obrigatória em Constituição dos Estados-membros, proclama princípios constantes no texto constitucional. Tá. E uma coisa interessante, os princípios que estão no preâmbulo, eles vão estar necessariamente no corpo. Ok? Eles vão estar necessariamente no corpo, até porque o preâmbulo ele anuncia princípios e direitos, e esses têm que estar presentes no corpo, mas o preâmbulo não é de reprodução obrigatória. Falou, pessoal? Obrigado, espero que você passe no concurso para o qual você está estudando. Divulga o vídeo se você achar legal, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Valeu, pessoal!